Qual é a vantagem de usar React ao invés de usar HTML, CSS e JavaScript puro? Cara, acho que é complicado explicar isso sem falar sobre tooling, né? E as ferramentas que a gente tem no desenvolvimento moderno. Mas a questão do React especificamente, o React ele é baseado em componentes, né? Então, às vezes, por exemplo, digamos que você está criando uma página da web simples. E aí você tem as seções daquela página, né? Se você cria num HTML só, por exemplo, e você precisa modificar aquela seção, você precisa ir ali, achar aquela parte, modificar aquela parte, isso pode se tornar complexo. No React, por exemplo, você vai ter os arquivos de cada uma dessas seções separados, né? Se você utiliza um componente, como por exemplo um botão nessa página, digamos que esse botão ele tem várias características, como ícones, etc. Isso não está no CSS. E você quer mudar alguma característica específica, algum comportamento, alguma coisa, no React você consegue modificar num lugar só e alterar todos os botões, porque ele passa a ser um componente separado. No HTML você teria que ir em cada lugar que aquele botão ele é replicado, né? Então, quando você utiliza um React, você está trazendo uma característica da programação que a gente não tem nas linguagens de marcação, como HTML, por exemplo, que é não repetir código, né? Então, se você quer algo com o mesmo comportamento em vários lugares da tua página, você vai criar uma vez só com React e vai reutilizar nesses lugares. E com HTML você teria que meio que recriar aquele componente e ter várias instâncias, várias cópias daquele componente espalhados. Então isso dificulta um pouco a manutenção, né? É também por esse motivo que a gente tem outras ferramentas, não só bibliotecas como o React, mas outras ferramentas de tooling, né? São ferramentas para desenvolvedores otimizarem o seu trabalho. No final do dia, para o usuário final, muitas vezes não vai ser perceptível, né? Dependendo do que você está fazendo, não vai ser perceptível a diferença. Você consegue replicar bastante o comportamento, até se você for criar um single page application, que é o forte do React, né? É quando você muda coisas na tela sem mudar o restante, sem ter que reatualizar a tela, você consegue replicar isso utilizando HTML, CSS e JavaScript puro. A diferença é que vai dar muito mais trabalho. Então, no final do dia, utilizar uma biblioteca como o React está bem ligado à produtividade e conseguir criar mais em menos tempo e na hora de dar manutenção ser mais fácil e mais rápido também. Lá dentro do React, quando eu vejo um componente, código de um componente, parece que já tem o HTML ali dentro, né? Não é exatamente HTML, mas parece muito. E tem o CSS. Então, assim, eu poderia aprender HTML e CSS dentro do React já, ao invés de separado. Esse HTML e CSS tecnicamente se chama JSX, né? Que sim, é muito parecido com o HTML e CSS. Aquilo ali no fundo é meio que um JavaScript, mas ele não só tem a forma do HTML e CSS, como ele segue ali a mesma lógica, assim, de fato. O CSS, inclusive, é CSS mesmo, né? Digo, esse HTML, ele é JSX. Você pode aprender junto, né? Só que se você se desafiar a aprender direto em React, você vai ter que aprender as coisas do React. Você não vai conseguir criar nenhuma parte de uma página simples sem saber JavaScript, por exemplo. Então, a diferença seria o seguinte: você consegue aprender HTML e CSS, criar uma página completa para um pequeno negócio sem saber nada de JavaScript, tá? Agora, se você for aprender isso com React, você obrigatoriamente vai ter que aprender JavaScript antes ou JavaScript junto. Então, é um nível de complexidade a mais que você vai ter que lidar. Você não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada, se não escrever pelo menos, e aí é bem mais do que isso, mas pelo menos uma linha de código com JavaScript, né? Enquanto, se você for aprender ali com a base HTML, CSS e JavaScript, você consegue criar coisas úteis até antes de escrever a primeira linha de programação com JavaScript, por exemplo. E no React eu consigo usar Bootstrap, por exemplo? Consegue. Basicamente, tudo que você consegue utilizar com HTML e CSS puro, você consegue utilizar com React. Se bem que, pensando bem aqui, por exemplo, algumas coisas não vão fazer sentido, não faria sentido, pela forma como o React funciona, utilizar bibliotecas como jQuery, por exemplo, que são utilizadas em projetos legados, né? Então, se você for, por exemplo, pegar um projeto legado que utiliza jQuery e for colocar alguma parte desse projeto com React, que inclusive é possível fazer isso. Você não precisa ter o teu projeto todo utilizando o React, porque o React é uma biblioteca
e não framework. Mas isso é um assunto para outro dia. Mas você não utilizaria nessa parte jQuery, porque aí teria um conflito de conceitos, né? Então aí não faria sentido. Mas o Bootstrap 5 principalmente, que não utiliza mais jQuery, faria total sentido e dá para utilizar tranquilamente. Não só o Bootstrap, como Tailwind ou qualquer uma dessas ferramentas de estilo. Então, mas o JavaScript que se usa no React, ele é aquele JavaScript vanilla, de tela preta? Primeiro eu tenho que aprender aquele JavaScript na tela preta, aquela lógica? Ou você está falando do JavaScript aplicado aos elementos do HTML, aplicado ao DOM? Porque eu vejo que são coisas diferentes, até no teu curso, né? Tem módulos separados para o JavaScript e para o JavaScript aplicado ao DOM. É complicado explicar isso num vídeo sem mostrar na tela, mas a grande questão é que o React, da forma que a gente utiliza, criando com Vite ou até mesmo com Create React App, que era a forma anterior de criar, ele tem muito tooling ali por baixo dos panos. Então tem uma camada de Node.js rodando na hora que a gente está desenvolvendo. Então por isso a gente instala componentes, né? A gente instala coisas do NPM e acaba ficando um pouquinho diferente do que se utilizaria se você não estivesse utilizando nada de ferramentas, de tooling. Então, quando você está desenvolvendo uma aplicação em React, vai ser muito mais semelhante a quando você está desenvolvendo uma aplicação para back-end com Node.js. Mas, diretamente, você precisa saber algumas coisas, como instalar uma biblioteca, instalar alguma coisa que você vai utilizar ali no seu projeto, que é um pouco diferente. Por exemplo, se você quiser utilizar Bootstrap com HTML e CSS puro, você pode simplesmente criar ali um link para o CDN do Bootstrap. E já no React, provavelmente você vai instalar a partir do NPM a versão lá do Bootstrap. Então, acaba sendo um pouco diferente, mas daria também para utilizar o CDN com React, mas acaba não sendo usual, né? Então, tem algumas diferenças. Com React, dificilmente você vai utilizar o DOM. Dá para fazer alguma coisa se for realmente necessário, mas existem outras formas de fazer, então você vai evitar ao máximo. E o React ele é exatamente feito para você não utilizar o DOM de forma direta, né? Ele vai utilizar ali por baixo dos panos, mas você não faz alteração direta no DOM. Você faz alteração nos estados e os componentes eles vão responder a um ciclo de vida baseado nisso e tal. Então eles vão sair, entrar, o próprio React vai fazer vai ser o maestro disso daí. Então você não atua diretamente com o DOM. Então acaba sendo um pouco diferente a forma de resolver os problemas quando você está utilizando o React e quando você está utilizando o HTML, CSS e JavaScript Vanilla. Mas é isso, é só uma forma diferente de fazer. E aí, dependendo do seu caso, vai fazer mais sentido ou menos.